Efésios, capítulo 6. Acharam? Mas antes eu queria que você entendesse que por que eu tenho que me revestir com essas armaduras. No versículo 11 do capítulo 6, ele fala assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando nós lemos isso aqui, às vezes passa desapercebido essas astutas ciladas. Astuta cilada. Passa desapercebido isso. Mas se a gente parar e pensar, essa é a maneira que o diabo trabalha. E principalmente na vida do cristão, ou dentro das igrejas de um modo geral. O diabo, ele é astuto, ele é sorrateiro. Por isso que a Bíblia compara o diabo com a serpente. Veja que a serpente, ela chega sem se anunciar, sem fazer barulho. Não é assim? A serpente é assim. Veja como que o diabo trabalhou com Eva. Se você for lá em Gênesis, nós já falamos muito sobre isso, porque falamos do paraíso. Se você for lá em Gênesis, você vai ver o diálogo do diabo com Eva. O diabo não se apresenta assim: eu sou o diabo. Não. Ele chega de mansinho. E ele entra na conversa, no meio dos seus pensamentos, na conversa que você está tendo com você mesmo no seu pensamento. Ele entra ali e começa a sugerir. Quando Jesus estava no deserto, e Jesus estava com fome, o diabo chegou de mansinho e disse o que para ele? Se tu és, olha a palavra de dúvida, se tu és, se, quer dizer, o diabo já chegou lançando uma palavra de dúvida. E quantas pessoas não têm estado com a sua vida parada dentro das igrejas por causa desse ponto de interrogação que o diabo lançou na vida dela? A palavra de dúvida. O diabo chega e diz para a pessoa assim: será que esse pastor aí é de Deus? Será que o que ele está pregando é verdade? Talvez ela ouviu uma notícia, ouviu, ou conheceu, ela soube de um caso, de um pastor que vacilou, que errou, que caiu. E aí o diabo vem e sopra no ouvido dela: será que esse aí não é igual ao outro? Será que essa igreja realmente é de Deus? E o diabo, ele vai lançando as suas setas. Ele vai jogando as suas setas. Aí diz aí: as astutas ciladas de quem? Do diabo. As astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí vem o conselho de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Quer dizer, quantos são aqueles que não têm conseguido resistir? Quantos que um dia estiveram aqui, sentados nessas cadeiras, ou dentro de uma igreja, não especificamente universal, mas até outras igrejas, estavam ali firmes com Jesus, mas porque não vigiaram, porque não se armaram contra as astutas ciladas do diabo, o que aconteceu? Aconteceu isso aí. Não resistiram, porque ele manda a gente nos armar aqui para resistir. E resistir em que dia? No dia mau. E é justamente no dia mau que o diabo mais trabalha. Jesus estava lá no deserto, 40 dias de jejum. Claro que ele estava com fome. É óbvio, é ou não é? Claro que ele estava com fome, naturalmente ele estava com sede. Imagina no deserto, por mais que você tome água, você sempre vai ter sede. Aqui, que já é quente, a gente toma água o dia todo, não é verdade? E aqui não é quente como o deserto, quer dizer, nós estamos chegando lá, 40 e poucos graus já, quase 50. Então, a gente toma água o dia todo, tomamos água o dia todo. Imagina no deserto. Então, naquele momento ali, acredito, mais difícil de Jesus no deserto, por causa do jejum que ele estava fazendo, sem comida, um calor desgraçado. O diabo chegou ali, naquele momento. O diabo não apareceu lá no primeiro dia de jejum. O diabo apareceu lá no final, quando o corpo de Jesus, fisicamente falando, já estava debilitado por causa da fome. O diabo chegou e fez a sua proposta. Apresentou a sua proposta. Se tu és filho de Deus, se, então transforma essas pedras em pães. Ao mesmo tempo que ele vem com a palavra de dúvida, ele sugere ao Senhor Jesus obedecê-lo. Obedecê-lo. Quer dizer, transforma essa pedra em pão. Faz isso, quebra o seu jejum e pronto. Ele vem com palavras, se você não prestar muita atenção, você acaba obedecendo o diabo, mesmo estando dentro da igreja. Que é o que eu acredito que acontece com um grande número de pessoas, que acaba obedecendo o diabo por causa dessa palavra, se, esse ponto de interrogação que traz uma dúvida, porque a dúvida é a arma do diabo. Deus trabalha com a fé e o diabo trabalha com o quê? Com a dúvida, que é o contrário à fé. Então, para que possais resistir no dia mau, é no dia mau, é naquele pior dia da sua vida, é naquele momento que você recebe uma notícia ruim, é naquele dia que o sujeito chega no trabalho e o patrão fala assim, passa no RH, não precisa trabalhar hoje, porque você está sendo despedido. São nesses momentos difíceis em que recebe uma ligação, um telefonema e a notícia não é boa, é exatamente aí que o diabo trabalha. Aí ele sugere assim, tá vendo? O que está adiantando você ir à igreja?
O que está adiantando você e a igreja? Olha aí como é que você está. Você foi à igreja ontem e hoje você foi mandado embora. Quer dizer, ele quer criar uma conotação na mente humana ou do cristão que aquela perda ou aquela notícia que ela recebeu, ela é mais importante do que a própria salvação da pessoa. Ele quer fazer a pessoa entender o seguinte: está vendo? Você perdeu isso aqui, o seu marido te deixou e foi embora, sua mulher foi embora. O que está adiantando você buscar Deus? O que está adiantando você ir à igreja? Aí você vai à igreja, seu marido te deixou. Você vai à igreja e seu filho morreu, sua mãe morreu. Ou seja, ele quer usar aquele acontecimento como um pretexto para fazer a pessoa entender que não vale a pena ela estar na igreja, que não vale a pena ela buscar Deus. Está dando para você entender como que o diabo trabalha? Principalmente onde? Aqui, ó. Por isso que ele é astuto, por isso que Deus nos manda nos armar, nos vestir das armaduras, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Quer dizer, nós temos de estar firmes. Aí ele diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Amém? A couraça da justiça. Uma certa feita, Jesus falou assim: não precisa você abrir lá não, fique aí onde você está. Mas ele disse assim, eu vou ler aqui para você, Provérbios 4:23. Ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, ele diz: se você tem que guardar alguma coisa, você guarda o seu coração, porque o seu coração é uma fonte. Mas o que está saindo desse coração? Aqui em Efésios 6, nós lemos, aqui no início do versículo, que nós temos que nos revestir das armaduras para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, aquelas setas do diabo que vêm contra nós. Os soldados usavam essa couraça exatamente para se proteger de uma flechada no coração. As flechas que vinham do sentido contrário, dos inimigos. Ele poderia na luta sofrer uma punhalada. Então a couraça sugere a proteção dos nossos órgãos vitais. Protege aqui, ó, a couraça vai proteger os nossos rins, o nosso pulmão, o nosso coração. Ela vai tomar toda essa parte aqui. Couraça da justiça. A justiça de Deus. A justiça do reino de Deus. Então ele fala aí: estais, versículo 14, estais, pois, firmes, tendo cingido. Tendo o quê? Cingido. O que é cingido? Cingido significa rodear, cercar. Quer dizer, eu tenho que estar cercado, vestido, protegido. Compreende? Rodeado. Os vossos lombos com a verdade
que é a palavra de quem? De Deus, e vestida, quer dizer, eu tenho que estar vestido, imagina esse blazer aqui, essa couraça. Então eu tenho que estar vestido, a couraça de quê? Com a couraça da justiça. Ou seja, eu tenho que andar na justiça. Eu tenho que viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. O que adianta a pessoa estar dentro da igreja se ela não anda na justiça? Se ela não busca a justiça? A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar a justiça. A justiça de Deus. Eu tenho que viver a minha vida na justiça, baseado na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. Eu tenho que viver minha vida assim. Como que eu vou servir a Deus vivendo uma vida dissoluta? Como que eu vou servir a Deus fazendo a minha própria vontade? Impossível. Não tem como. Eu estava falando para o discipulado no domingo sobre o seguidor e o discípulo. E eu estava lendo para eles na Bíblia o preço do discipulado. Quer dizer, a pessoa que quer ser discípulo de Jesus, ela tem um preço a pagar. Então Jesus falou: se ela não aborrece pai, se ela não aborrece mãe, se ela não aborrece marido, esposa, filho, e a si próprio, se ela não aborrece a si próprio, ela não pode ser, Jesus fala, não pode ser seguidor de Jesus. Seguidor não, discípulo de Jesus. Quer dizer, a pessoa jamais ela poderá ser discípulo de Jesus se ela não nega ou se ela não aborrece pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, coisas e pessoas nesse mundo, incluindo a si próprio. E Jesus falou isso em outras palavras também, quando ele diz: aquele que quer vir após mim e não quer, não toma a sua cruz, né? Negue-se e toma a sua cruz. Quer dizer, eu preciso negar a mim mesmo e tomar essa cruz, ou seja, assumir essa fé, assumir a minha vida com Deus. Então, se eu não faço isso, eu não tenho como andar com Deus. Eu não tenho como servir a Deus. Então, quando eu quero andar na justiça, eu tenho que abandonar a injustiça, o mundo. O mundo aí fora é o mundo da injustiça, a mentira. Ele está mandando aqui a gente andar na verdade e não na mentira. Então nós temos que abandonar o mundo da falsidade, da mentira, da hipocrisia. Compreende-se ou não? Para que nós possamos andar na justiça, na fidelidade a Deus. Então lá fora eu vivia na injustiça. Lá fora eu roubava a Deus. Eu não colocava Deus como primícia na minha vida. Ele não era prioridade para mim. Ele não era primeiro para mim. Mas agora que eu passo a andar na justiça, então Deus se torna primeiro, principal na minha vida. Amém? Ele se torna o meu tesouro, a minha prioridade. Então, naturalmente, eu me torno fiel a Ele nas minhas primícias. Por quê? Porque eu estou andando na justiça. Eu estou vivendo na justiça. Eu estou andando de acordo com essa palavra. Agora, se eu quero estar dentro da igreja e andar ao contrário dessa palavra,
Como que eu vou resistir o dia mau? Como que eu vou suportar o dia mau? Como que eu vou estar firme ou protegido das astutas ciladas do diabo? Não vou conseguir vencer, como muitos não conseguiram. E hoje estão fora da igreja, estão no mundo, voltaram para o mundo, para a injustiça, para o reino da injustiça. Por quê? Porque não quiseram praticar a justiça. Não quiseram viver a justiça da palavra de Deus. Então, eu tenho que estar cingido com os meus lombos, não é isso? Cingido, firme, tendo cingido os lombos, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Semana que vem vamos falar do calçado. Por que eu tenho que estar calçado? Amém? Qual a importância do calçado na vida do cristão? Mas hoje você tem que entender que você tem que estar vestido com essa couraça. Você já viu o policial? Faça o calor que for aqui, ele não pode abandonar o seu colete. Como é que chama aquele colete? Colete à prova de bala. Não é isso? Ele usa. Porque se o sujeito der um tiro no peito dele, com um revólver, por exemplo, aquele colete pode protegê-lo. Pode guardar a vida dele. Quantos que já tomaram um tiro no peito e sobreviveram? Por causa de quê? Do colete. Então, essa couraça é para que Deus possa te guardar nas lutas, nas guerras que nós enfrentamos todos os dias, 24 horas por dia. É para que você seja protegido, guardar o seu coração contra um sentimento de mágoa, por exemplo. Nós falamos sobre deixar o passado para trás, quer dizer, perdoar, deixar para trás aquele ressentimento, aquele sentimento de mágoa, pedir perdão à pessoa, porque a mágoa é uma seta do diabo que atinge o coração da pessoa e fica alojada ali no coração dela e vai matando ela aos poucos. Por que essa seta atingiu a vida dela? Essa flecha do diabo. Porque ela não estava vestida com o quê? Com a couraça. Então veio a mágoa e entrou no coração. E ali se alojou. E ela vai alimentando aquele sentimento e ela vai morrendo aos poucos. Não é a pessoa que está morrendo, é ela. Porque o veneno está dentro de quem? Está dentro dela. Está no coração dela. Ela está na igreja, ela ora o Pai Nosso e pede a Deus que perdoa ela, como ela tem perdoado aqueles que têm a ofendido, mas na verdade ela não está perdoando. Até a oração que ela faz do Pai Nosso é mentira na vida dela. É mentirosa. Porque ela está dizendo uma coisa que ela não está fazendo. Compreende? Então, vamos nos vestir dessa couraça, para que possamos resistir, suportar o dia mau. Amém?